Delegado Protógenes, o episódio da prisão do banqueiro Daniel Dantas suscitou duas questões importantes. Primeira, o abuso no uso das algemas, que se tornou uma discussão nacional. E segundo, o vazamento de informações para a imprensa. O que o senhor tem a dizer sobre esses dois fatos? Eu entendo que houve, né, essa modificação de conduta de determinadas pessoas dentro do aparato estatal e que tinha o dever de zelar pelos princípios constitucionais, da ética, da moral, estabelecidos na Constituição da República, e essas pessoas hoje não estão fazendo esse papel, não estão cumprindo esse papel. Não é? Então, essa história, né, da edição de atos destinado a proteger, né, o banqueiro condenado, demonstrou de que lado essas pessoas estão. Ou seja, a lei tem que ser para todos, né? Todos, o direito é igual de todos. Por que antes de prender banqueiro condenado, pessoas poderosas e ricas no país, não se discutia o uso de algema? Depois que se prendeu uma pessoa poderosa condenada, foi se discutir. Quer dizer, quando se prendia o pobrezinho das comunidades carentes, né, o negro, o desempregado, o desocupado, né, que está cheio, nosso sistema penitenciário está cheio dessas pessoas pobres e humildes, segregados, ninguém se falou, ninguém se preocupou em editar uma lei para proteger o direito dessas pessoas. Isso chega até uma questão de desumanidade, né, com o nosso sistema carcerário, que é uma fábrica de produzir bandidos. Doutor Protógenes, no meio de toda essa polêmica, o Congresso Nacional já discutiu, pode voltar ao assunto ou não, sobre o uso de grampos telefônicos, a escuta telefônica pela Polícia Federal do Brasil, lembrando-se, obviamente, que polícias federais importantes como o FBI, Polícia Federal da Inglaterra, o Scotland Yard, usam sim a escuta telefônica, claro, permitida. Qual é a opinião do senhor? Por que essa questão, essa polêmica sobre a escuta telefônica vem exatamente no episódio da prisão do banqueiro Daniel Dantas, ou é mera coincidência? Eu entendo que foi de uma infelicidade muito grande, né? Ao-se, né, posturas dentro do próprio Congresso Nacional, né, em que deveria ter a tradição, né, de zelar pela coisa pública com certa imparcialidade, e mais, ao invés de estar rediscutindo a garantia da segurança jurídica para a maioria da população, se discutiu a garantia da segurança jurídica para uma minoria criminosa, uma minoria que tem muito poder no país e muito dinheiro. Ou seja, aquela questão, né, de se pegou lá um grande esquema criminoso, deveria estar se discutindo no Congresso Nacional o aumento da pena de quem corrompe. Sim. O agravamento da pena de quem corrompe. O confisco de bens ou bloqueio de bens imediatos e o perdimento desses bens de quem corrompe, de quem desviou recursos da saúde, da educação e que obstou até mesmo o papel do Estado no tocante à segurança pública. Esse é o papel que o Estado deveria desempenhar, que o Parlamento brasileiro tem que desempenhar, e não rediscutir uma legislação de penalizar ou criminalizar abuso de autoridade, de restringir o poder da autoridade policial, de restringir o poder da autoridade judicial e de restringir também o poder do Ministério Público. Quer dizer, a sociedade vai ficar desassistida e insegura. Causa uma insegurança muito grande. E um mau exemplo, porque como é que a população reage diante de que, olha, quem tem dinheiro e poder, não acontece nada. Né? Então a questão do país hoje é de quem rouba muito ou quem rouba pouco. Se você rouba muito, você vai ficar impune, porque você vai se servir dos instrumentos legislativos, dos instrumentos processuais anacrônicos, que o papel do Congresso brasileiro deveria estar discutindo a modernização da legislação processual para haver uma ação mais rápida do Estado contra esses criminosos. Não. Ou seja, não há esse tipo de discussão hoje. Nós estamos terminando o primeiro bloco dessa entrevista com o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, e na volta do próximo bloco eu vou inclusive perguntar a ele o seguinte: o senhor pode disputar as eleições do ano que vem? Em um minuto. O nosso convidado no programa de hoje é o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz,
que, entre outras ações, foi quem coordenou a prisão do banqueiro Daniel Dantas. Ele também já coordenou a prisão de Paulo Maluf, Celso Pitta e uma série de operações importantes. Delegado, o senhor vem sendo convidado por partidos políticos a se candidatar a uma vaga no Congresso Nacional nas eleições do ano que vem. Qual é a sua posição? O que o senhor imagina? Até porque eu tive a informação de que o senhor, lá na juventude, inclusive integrou o movimento estudantil? Sim, quando se trata de política, né, me vem à memória muito o passado, né? Sim. Quando eu, bem jovem, ainda adolescente, participei do movimento secundarista no Rio de Janeiro, do movimento estudantil na UNE. Que ano, mais ou menos? Na década de 70 e 80. Na década de 70, o movimento secundarista, né, onde um jovem estudante ainda, adolescente, no Colégio Dom Helder Câmara. Regime fechado no Brasil naquele momento. Regime fechado, né? E nós, na época, inauguramos até na sala de ciência lá, uma sala de tortura, né, que era para caracterizar o momento político que nós vivíamos na época. Inaugurei, né, lancei na época um jornal que só teve uma edição, chamado Alerta Geral. Né, era um jornalzinho que eu fiz no colégio. Por que ele só teve uma edição? Porque batia muito, né, no regime militar na época, né, falando da opressão que os estudantes sofriam, que os perseguidos, né, naquela época, os presos políticos, que os intelectuais sofriam naquele momento. Então, nós já queríamos criar um consciente coletivo entre nós jovens estudantes que aquilo estava tudo errado. E queríamos um país melhor e diferente do que era naquela ocasião. Pugnávamos já pelas diretas já, antes até mesmo de ter as diretas já, que foi aquele grande ato, né, na Cinelândia, na década de 80, onde eu tive o prazer de participar. E agora, nesse momento, qual é a sua situação funcional na Polícia Federal? Eu sou um delegado de Polícia Federal, não em exercício, afastado por deliberação unilateral da administração pública, né, da administração da Polícia Federal, que assim entendeu, né, de aplicar uma pena disciplinar de afastamento à vista da instauração de processo disciplinar por fato que eles reputem que são ilícitos administrativos, que eu reputo que não cometi nenhum ilícito administrativo. E o processo disciplinar, inclusive, não terminou? Não terminou, é um processo que tem prazo aí na lei de 90 dias para terminar, até com prorrogação se houver necessidade, e eu tenho a plena certeza de que cumpri com o meu dever, e isso é alvo de uma perseguição interna que eu caracterizo que está ocorrendo comigo. Doutor Protógenes, qual é a sua situação funcional na Polícia Federal hoje? Eu ainda permaneço, eu tenho a plena certeza que eu vou voltar, né, recuperar o meu cargo de delegado de Polícia Federal, apesar de que uma minoria, né, está imbuída de que a me colocar para fora dos quadros da Polícia Federal, mas eu vou recorrer judicialmente se porventura esse ato final acontecer, né, porque não é a vontade da maioria, a vontade da maioria e do povo brasileiro é que o Protógenes volte a investigar, e eu pretendo, é para isso que eu fiz o concurso da Polícia Federal e honro o salário que a população me paga e dignifiquei esse salário e os compromissos com o Departamento de Polícia Federal ao manter o juramento de combater o crime organizado e de ser uma pessoa que pauta pela ética, moral e conduta retilínea dentro da atividade policial, como sempre pautei, dentro da lei, cumpridor dos princípios constitucionais que estão estabelecidos na Constituição da República. Agora, evidentemente que há toda devido a essa exposição, né, que eu já estou há quase um ano, né, já está praticamente um ano, né, porque eu fui exposto na mídia no dia 26 de abril, quando vazou a operação do Daniel Dantas do ano passado no jornal Folha de São Paulo. Então, a minha exposição na mídia, né, já ultrapassou o limite dos 12 meses. E isso criou assim, uma opinião pública, né, favorável ao trabalho que eu desenvolvi para a sociedade e para o país. Né? Eu amo o meu Brasil, né, eu sou um cidadão, né, um